Shalom, shalom para você, seja muito bem-vindo aqui no meu canal do Ministério da Restauração. Nós estamos aqui hoje para proporcionar mais uma aula, mais um estudo bíblico para você e espero que o tema de hoje seja uma bênção, seja um mecanismo de restauração da sua mentalidade e que venha contribuir para o seu crescimento aí no reino de Deus. A proposta da aula hoje está no livro de Provérbios, capítulo 4, onde eu gostaria de tratar com vocês sobre sabedoria e discernimento. Muitas pessoas confundem os dois termos. A sabedoria é diferente do discernimento. Você pode ter sabedoria e não ter discernimento. E pode ter discernimento e não ser dotado de sabedoria. Vamos aqui analisar com bastante profundidade o capítulo 4 do livro de Provérbios e ver aqui o que o rei Salomão nos ensina sobre essa questão. Evidentemente, ele foi o homem mais erudito que passou pela face da terra, e nós podemos ter essa confirmação por conta dos escritos, não é? Salomão, filho do rei Davi, o rei Davi que reinou aí por 40 anos em Israel, e Salomão herda então o reino do seu pai, ok? Nós temos aqui com o rei Salomão uma profunda instrução que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Quero aqui compartilhar com você, pega aí a sua Bíblia, lembrando que eu vou disponibilizar aqui o slide, né, no link aqui abaixo, você pode ter acesso, e nós vamos tratar aqui por partes. Eu dividi esse vídeo em 3 partes, certo? A primeira parte eu vou tratar do verso 1 até o verso 13, a segunda parte eu quero tratar aqui das desvantagens da desobediência para com as instruções de Deus, né? Não podemos ser desobedientes. E na parte aqui 3, a análise dos versículos 20 ao 27 e a conclusão depois do nosso texto, tá bom? Vamos fazer então algumas análises finais e tenho certeza que a instrução de hoje vai acrescentar muito na sua vida, ok? Vamos lá para a parte 1, o que trata o versículo 1 ao 13. Vamos fazer uma leitura aqui prévia, tá? Da palavra de Deus. Depois eu vou fazer a exegese dessas passagens, desses versículos. Diz assim o capítulo 4 do livro de Provérbios, certo? Atentem, filhos, para o conselho do pai. Prestem atenção para obter conhecimento. Estou dando a vocês uma boa recomendação. Portanto, não abandonem meus ensinamentos. Também fui uma criança para meu pai e minha mãe pensou em mim como seu querido especial. Ele também me ensinou e disse-me: guarde em seu coração o tesouro de minhas palavras. Conserve minhas recomendações e viva. Alcance sabedoria e sensatez. Não esqueça nem abandone as palavras que digo a você. Não deixe de lado a prudência, pois ela o preservará. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é: busque a sabedoria. Primeira recomendação, busque. E quando obtiver, busque discernimento. Então, veja, primeiro você precisa ter sabedoria, que é o conhecimento. Depois vem o discernimento para discernir ambientes e pessoas, ok? Cuide dela e ela o exaltará. Abrace-a e ela trará honra a você. E concederá a você a coroa da glória, certo? Retém o que eu digo e os anos de sua vida serão muitos, certo? Estou direcionando pelo caminho da equidade, guiando pelas veredas da justiça. Quando andar, seu passo não será dificultado, e se correr, você não tropeçará. Apegue-se à disciplina, não a deixe fugir. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Vamos aqui, parei aqui no verso 13, fazendo uma leitura com você. Depois você vai poder fazer essa leitura mais calmamente aí na sua casa, ok? Vamos aqui. Quando ele diz obter conhecimento, ele está dizendo que conhecimento se busca. Ninguém nasce com conhecimento. Conhecimento se busca, tá? Você vai para a escola, você vai se enchendo de conhecimento, você vai para o ensino médio, para a graduação, para o mestrado, para o doutorado. Conhecimento não se dá nas árvores, nas folhas das árvores. Conhecimento se busca. Conhecimento se investe dinheiro nele. Tem que ter disciplina, boa vontade. Tem que ter
sabe? Planejamento, porque obter conhecimento é um processo árduo também. Então, a primeira recomendação do rei Salomão é que você busque conhecimento. E ele também dá a seguinte recomendação. Por que eu trabalho a questão da recomendação? Porque ele não é um déspota, porque ele não é um autoritário, ele não está impondo em você o conselho, tá? Ele não está impondo em você uma obrigatoriedade. Ele está trazendo uma recomendação, um conselho, porque ele respeita o livre-arbítrio dos homens. Você tem livre-arbítrio tanto para querer conhecimento como para não querer. Tanto para obter sabedoria como para não obter. Tanto para receber uma unção de discernimento da parte de Deus como para não receber. Deus não quebra o livre-arbítrio do homem. O livre-arbítrio foi dado por Deus e pertence na substância humana, certo? Então você tem esse livre-arbítrio. Por isso aqui nós trabalhamos a palavra recomendação e a palavra conselho. E ele também diz aqui, também fui criança. Ora, tem um período da nossa vida em que nós somos crianças. Depois nós crescemos. Quando nós nos tornamos adultos, nós não podemos agir como crianças, não é? Nós temos que crescer e crescer em obediência aos princípios de Deus, não é? Aos princípios legais, à sociedade. Não podemos ser pessoas rebeldes, nem pessoas desencaminhadas. E quando nós crescemos, nós temos que agir como pessoas adultas. Não podemos agir mais com infantilidade na vida adulta. Isso não cabe mais para você quando você se torna um adulto. Então, ele está dizendo aqui, eu fui criança para o meu pai e fui um querido para minha mãe quando eu era criança. Só que essa fase passa e eu vou crescer e começar a tomar as minhas próprias decisões. É deste processo que Salomão está falando. O que você deve fazer quando você atinge esse período de não ser mais uma criança? O que você deve fazer? Qual a instrução que você deve buscar? Ok? E ele vai, então, do verso 7 até o verso 10, tá? Trazendo aqui 4 condições. Nós podemos detectar 4 condições no verso 7, assim como nós podemos detectar 4 resultados. Eu vou tratar aqui das 4 condições primeiro, certo? Vamos lá. Quais são as 4 condições que nós encontramos na passagem? Buscar, são verbos. Buscar, cuidar, abraçar e reter. O que é um verbo? Verbo é uma ação. Você deve ter 4 ações quando você está buscando. A primeira, você deve buscar. A segunda, você deve cuidar daquilo que você encontrou. Terceiro, você deve abraçar, ou seja, você deve amar aquilo que chegou até você, aquilo que você conquistou. Em terceiro lugar, você deve reter para você, aplicar na sua vida e depois aplicar para aqueles que estão ao seu redor. De que forma? Compartilhando com aqueles que estão ao seu redor tudo aquilo que Deus te deu, todo o conhecimento que você adquiriu, tudo aquilo que veio para a sua vida. Existem pessoas egoístas, existem pessoas que fazem faculdade, mestrado, doutorado, depois elas não querem compartilhar, se sentem semideuses. Agora é tudo para mim e nada para você. Ela não compartilha, ela se faz de difícil, ela não abre acesso para você, ok? Ela retém somente para ela. Isso é um princípio maligno. Aquele que está debaixo de um princípio divino, debaixo da legislação e do governo de Deus, ele não retém nada para ele. Pelo contrário, ele compartilha. Então, quanto mais conhecimento você adquire, mais humildade você deve ter. Por quê? Porque você deve descer ao nível daquele que está buscando conhecimento e compartilhar com ele a sua instrução. Você deve ser um mestre. Por isso, uma pessoa tem mestrado, mas não quer dizer que ela seja um mestre por ministério, um mestre por chamamento divino. Porque aquele que é mestre por ministério, por chamamento divino e recebe uma unção da parte de Deus, ele compartilha o conhecimento que ele tem, que Deus deu para ele, com o próximo, para fazer da sociedade um lugar melhor. Este é o princípio bíblico que deve pautar a vida daquele que buscou instrução, daquele que buscou conhecimento. Não vou dizer que o conhecimento não vai trazer para você também uma prosperidade financeira. Evidentemente, se você vai fazer uma palestra, você vai ser pago por isso. Se você vai escrever livros, você vai receber pelo seu trabalho. Se você vai dar aulas, você vai ser pago pelo seu trabalho. É lógico, nós temos aqui a parte secular do conhecimento que nós adquirimos. Mas nós temos um outro lado,
onde nós compartilhamos aquilo que Deus manda ser compartilhado gratuitamente, certo? Então, nós temos esse canal para compartilhar gratuitamente com você as porções de conhecimento que Deus tem derramado sobre a minha vida. Estou aqui compartilhando com você, certo? Muito bem. Então, você deve buscar a sabedoria, você deve buscar o conhecimento, e ao alcançar tudo isso, você deve cuidar dessa ciência que você adquiriu para fazer alguma coisa com ela, certo? Não basta apenas sabedoria, tem que ter também discernimento. Sabedoria e discernimento são conceitos distintos. Vamos aqui buscar, vamos saber o que é sabedoria. Gente, eu fui no dicionário para saber o que é, qual o conceito de sabedoria. E o dicionário diz assim, que sabedoria é uma grande instrução, é uma ciência, é uma erudição e é um saber. Isso é sabedoria, então por isso que se busca sabedoria. Muito bem. E discernimento, o que é? Discernimento significa perceber claramente algo, distinguir entre uma coisa e outra, diferenciar. É uma ação correta, é uma compreensão, é perceber as consequências de uma ação. Então, veja, existe diferença entre sabedoria e discernimento. A sabedoria tem a ver com a ciência, com o conhecimento. O discernimento tem a ver com distinguir ambientes e pessoas. E isso vem da parte de Deus. Discernimento, uma pessoa pode até ter um discernimento natural das coisas, que são pessoas que têm uma alta capacidade de observação, mas nem todas possuem isso. De regra, o discernimento é uma unção que vem da parte de Deus, que lhe habilita a discernir ambientes, pessoas e espíritos. O discernimento natural de um grande observador não lhe permite discernir muitas vezes espíritos, porque ele está somente na esfera natural da sua ciência e das suas habilidades. Mas quando você recebe uma unção da parte de Deus, esta habilidade ela é multiplicada. E você discerne não somente ambientes e pessoas, como você discerne também espíritos que atuam naquele ambiente ou naquela pessoa. Entendeu a diferença? Certo? Qual é o resultado agora? Eu coloquei aqui as 4 condições: buscar, cuidar, abraçar e reter. Quais são agora os 4 resultados dessas ações? Primeiro, vai vir para você honras. Segundo, conquistas. Terceiro, reconhecimento. E quarto, longevidade. Porque ele está dizendo aqui, ó, apegue-se à disciplina e ao discernimento, não deixe fugir, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida, certo? Você vai ter saúde e longevidade quando você aplicar os princípios de Salomão na sua vida. Vamos lá, continuando. Quais são os objetivos e vantagens da instrução? Primeiro, caminho da equidade e veredas da justiça. Ele vai tratar aqui, certo? Veja bem. Não siga o caminho dos ímpios, nem ande na vereda dos malfeitores. Evite-a, não passe por ela, afaste-se e prossiga. Seja esperto, seja sábio, afaste-se dos problemas, de pessoas problemáticas, afaste-se. Eles não dormem se não tiverem feito mal, não têm sono, a menos que tenham feito alguém cair, comem o pão da iniquidade e bebem o vinho da violência. O que é iniquidade? Iniquidade é a raiz que gera todo tipo de pecado. Iniquidade é a raiz que sustenta uma árvore iníqua dotada de perversão. A árvore da morte, que é o próprio Satanás. A árvore do mal, que é o próprio Satanás, ela gera todo tipo de frutos de pecado. Então, por exemplo, a rebelião é um fruto de pecado. A idolatria é um fruto de pecado. A soberba é um fruto de pecado. E falando também em rebelião, convido você a adquirir um livro que eu postei lá. Acabei de lançar um livro, um e-book maravilhoso lá na Hotmart. Tá aqui também o link para você
Ali eu faço um aprofundamento muito grande sobre o contexto de rebelião, trazendo fundamentos bíblicos maravilhosos para você, exemplos de personagens bíblicos. Eu tenho certeza que vai ser um mecanismo, um canal de profunda restauração na tua vida e vai trazer muitas respostas de coisas que não aconteceram ou que não estão acontecendo na sua vida. Ok? Então aqui está o conselho dele: afaste-se da iniquidade. Afaste-se. Afaste-se do vinho da violência, certo? Muito bem. Então, este caminho da equidade é a vereda da justiça que ele manda você procurar, porque a equidade ela é o oposto da iniquidade. A equidade é a retidão, é a santidade. A Bíblia diz que o trono de Deus é fundado, fundamentado na equidade e na justiça. Então, Yeshua, o Filho de Deus, ele é a árvore da vida. E essa árvore produz todo tipo de frutos de bênção, de prosperidade e de salvação. Certo? Então, isso é falando, ó, não escolha o caminho de Satanás, escolha o caminho de Yeshua, para que você se vá bem. O objetivo de você estar no caminho da equidade e nas veredas da justiça, nas veredas da retidão, de não pecar, o objetivo é você permanecer nesta direção, na direção que Deus te deu com discernimento, com sabedoria e com discernimento, um julgamento justo, um senso de justiça, imparcialidade, respeito ao direito do outro. Toda pessoa que tem equidade dentro dela, ela não destrói o respeito do outro, o direito do outro, tá? Apegue-se à disciplina, ela evita a queda e a dificuldade. É vida para quem obedece. Isso tem a ver também com os regulamentos e com as regras superiores. Toda pessoa obediente, ela obedece primeiro às leis de Deus. E quem obedece às leis de Deus, obedece às leis dos homens. Quem obedece às leis dos homens, obedece às leis de Deus. E vice-versa. Entende a diferença? Aqui na parte 2, nós temos as desvantagens da desobediência às instruções de Deus. Eles não dormem e não têm sono. Todo o tempo deles é buscando como tirar vantagens das pessoas. A maquinação financeira. Olha aqui, gente. Que coisa terrível, tá? Viu aí agora os escândalos dos bitcoins, né? Pessoas presas aí maquinando dia e noite de como roubar o dinheiro do próximo. Uma iniquidade, raiz de iniquidade, de usurpação, de roubo, de estelionato. Fazem parte, comem os frutos da árvore da morte, certo? O pão da iniquidade e o vinho da violência estão neles, que é o oposto da bênção. Pão significa vida e vinho significa alegria e paz. O pão do ímpio é morte para ele, e seu vinho é tristeza e guerra. Não prospera, não adianta, tá? O caminho é como uma escuridão, eles vivem nas trevas, na escuridão. Vivem no escuro, sem discernimento, numa vida errante, numa vida fracassada, tomando decisões erradas todos os dias, tomando prejuízos e causando prejuízos. Não sabem qual caminho certo mais tomar, estão totalmente desorientados. Porque falta sabedoria e discernimento. E falta a palavra de Deus para trazer luz e afastar essa escuridão na qual ele se encontra. Ok? A parte 3 da nossa instrução, e já indo para a conclusão, são as análises dos versículos 20 ao 27. O que diz o versículo 20 ao 27? Meu filho, atente para o que eu estou dizendo. Incline seus ouvidos às minhas palavras. Não as perca de vista. Guarde-as no fundo de seu coração, pois são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de todas as outras coisas, guarde o seu coração, pois ele é a fonte da vida. Mantenha longe de sua boca o discurso tortuoso. Afaste o engano dos seus lábios e olhe sempre para a frente. Fixe o olhar no que está na sua frente. Deixe o passado. É isso que ele está falando. Deixe o passado e olhe para a frente. Então, quando ele fala vida e saúde, aqui ele trata literalmente da saúde física. Porque ele fala aqui, ó. Pois são vida para aqueles que as encontram e saúde para todo o seu ser. Gente, ele está falando aqui de cura física mesmo.
de saúde e vida física, de longevidade, tá? Vida e saúde. Guarde o seu coração, é considerado uma fonte de vida. Essa fonte não pode jorrar águas amargas. Também não anunciar projetos antecipadamente. Não ficar por aí batendo com a língua nos dentes sobre tudo que você vai fazer, contando para todo mundo, não é? Como diz o ditado, até para os cachorros da rua, você sai contando o que você vai fazer, quais são os seus projetos, os seus planos. Aí vem o invejoso, corre na sua frente, usurpa o teu projeto, o teu lugar, e você fica a ver navios. Deixe de ser ingênuo. Deixe de ser ingênuo. A Bíblia ensina você a deixar de ser criança, infantil e ingênuo. Você precisa amadurecer e saber que a natureza humana é má. A natureza humana possui dentro dela uma inclinação para o mal, certo? O que é o discurso tortuoso, quando ele manda você se afastar do discurso todo tortuoso? Cuidado com o falar e com as ideologias que defende. Espírito de mentira, fraudes e sonegações. Primeira coisa, cuidado com as ideologias educacionais das universidades, as ideologias políticas que você defende, as ideologias religiosas sem sentido nenhum, as tradições que não levam ninguém a nada, tá? Que estão em contradição com a palavra de Deus. As tradições de família, que muitas vezes só causam dano, tá? Tem tradições maravilhosas, outras você pode jogar na lata do lixo, não serve para nada. Tem que ter um discernimento das coisas de Deus, das pessoas, dos ambientes, certo? Por quê? Porque você cai no erro e entra um espírito de mentira na sua vida e você é enganado. E você vai ser usurpado, fraudado, sonegado. Entende como é que é? Tem que perguntar para Deus se aquilo que você está defendendo, Deus está nisso. Se Deus está com aquela pessoa que você está defendendo, se Deus está naquele pensamento, se Deus respalda aquele discurso, porque você vai entrar debaixo de um espírito de mentira e você vai ser destruído, certo? Olhe para a frente, desapegue do passado, mire no que está proposto para você, deixe as coisas que já passaram para trás, pessoas que já foram embora, empregos que saíram da sua vida, coisas que aconteceram. Enquanto você fica lambendo ferido e chorando, o outro lá está trabalhando, está chegando. Um ano que você fica dentro de casa chorando as feridas, o outro já se formou em inglês. Entende como é que é? É isso que Salomão está te ensinando. Deixar de ser bobo, deixar de ser infantil, deixar de ser primário, deixar de ser medíocre. Ok? Abre com o teu olho. Vai em busca aí do prejuízo. Vai, volta aí para o projeto inicial, volta para a rota da bênção que Deus te colocou e que um dia você saiu por decisões próprias ou por influência de outros, porque a tua ingenuidade o seguiu, certo? Outro princípio, pondere seu caminho e o prepare. Analisar com muito cuidado e atenção antes de escolher o caminho a ser seguido e depois de escolher, faça o planejamento necessário para todas as decisões. Se você optou pela faculdade de Direito e quer ser um professor, um mestre na área do direito, na ciência jurídica, mestrado em Direito, doutorado em Direito, tome as decisões corretas, faça o planejamento certo para você chegar lá. Tem tempo, tem investimento, tem dinheiro em jogo, certo? Não se distraia e nem pegue atalhos. Não se distrai com coisas pequenas. Quando Deus revela o caminho certo, devemos seguir nesse caminho. Não saia dele. Fique aonde Deus te colocou. Faça o que Deus te mandou você fazer. Não se desvie dele, não pegue atalho. Não dê jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma coisa satânica maligna. Não trabalhe jeitinho brasileiro na sua vida. Não. Não, isso é uma obscuridade, isso é um ditado ruim sobre o povo da nação, sobre o povo brasileiro. Isso é uma desonra, isso é uma difamação, certo? Esse jeitinho brasileiro, isso não vem com honra, não. Isso aí vem para denegrir a imagem da nação e do povo brasileiro, certo? Não faça aliança com quem Deus despreza. Não se distrai com os espinhos e com as pedras que o diabo vai lançar em seu caminho para te neutralizar ou paralisar. Sabe? Aquele ditado que fala assim, né? Que ninguém joga pedra em árvore, né? Que não tem fruto, certo? Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Ninguém está interessado em jogar pedra no espinheiro. Tá?
As pessoas jogam pedra onde tem fruto, né? Querem pegar o fruto para ela, na verdade. Não se distraia com aquilo que Satanás vai pôr no seu caminho, porque Deus permite também, tá? Que nós passemos por processos de restauração e de crescimento. Então, o adversário vai ser utilizado para te formar, para te fazer crescer. Então, você vai orar por ele, tá? Ore por ele, abençoe ele, porque ele está cumprindo um desígnio, tá? Para te fazer prosperar. Porém, se você parar para dar atenção, aí já é uma outra situação. Se afaste do mal. A palavra de Deus nos orienta até mesmo a correr da aparência do mal. Não brinque com o pecado, pois o homem já possui dentro de si uma inclinação para o mal. Obedecer a Deus neutraliza essa inclinação. Todos nós possuímos maldade extrema dentro de nós. O que neutraliza, o que segura, tá? O que abate, o que amarra essa inclinação é o poder de Deus em nós. É o Espírito de Deus que deve habitar dentro de nós. É Ele quem segura essa nossa inclinação. Senão, nós vamos para o caminho torto, sim. Então, essas instruções de Salomão é para você que está na obscuridade, que se perdeu, que está numa escuridão. E Yeshua vem e traz luz na escuridão. Te coloca de novo na rota da bênção. Te coloca de novo no projeto inicial. Te coloca de novo naquilo que um dia Ele planejou para a tua vida. Restauração do seu talento, da sua vocação, do seu ministério, da sua profissão, da sua prosperidade, da sua saúde física, mental e espiritual. Leia novamente o capítulo 4 agora, certo? Depois dessa aula. Esmiúce palavra, versículo por versículo. Volte aqui no slide, vai estar disponibilizado para você estudar com calma depois, certo? E que você seja muito abençoado com essa palavra. Espero que eu tenha servido para clarear um pouco mais aí as dúvidas que você tem a respeito do seu desígnio, a respeito do que Deus quer de você na terra. Ok? Shalom para você. Fique com a paz de Deus. Espero você aqui no meu canal. Se inscreva, compartilhe, adquira lá o livro, cresça. Sabedoria e instrução, como eu falei, requer investimento financeiro. Seja um parceiro aqui do nosso canal, nos abençoe também. Abençoe aqui o meu trabalho, que está sendo disponibilizado para você, certo? Porque nós também temos despesas com o nosso canal. E que você seja aqui um parceiro do nosso canal e que você compartilhe essa ministração, esse ensino, para quem você acha que esteja precisando, certo? E que nós nos encontremos na nossa próxima aula. Shalom Adonai para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.